voltamos para o último bloco do Entrevistas. Eu estou recebendo o Mestre Bueno, Mestre Bueno do Barão, que é assim que ele é chamado, que ele é conhecido, e vocês podem procurá-lo no Instagram dele. Bueno, você dentro da religião de matriz africana, você é candomblessista ou umbandista? Eu sou quimbandeiro. Eu sou de Quimbanda Xambá. Mas tem uma coisa tem a ver com a outra? Sim, sim. São três religiões diferentes dentro da mesma matriz africana. Então, são três religiões que vieram das religiões africanas que se desenvolveram no Brasil. Então, e é curioso, existe uma discussão muito grande se elas são religiões brasileiras de base africana ou africanas. Na minha opinião, são brasileiras de base africana, porque elas não vieram como originais. Nós adaptamos aqui. Mas eu sou de Quimbanda Xambá. Quimbanda Xambá é uma vertente dentro da própria Quimbanda. A Quimbanda Xambá é uma versão mais seleta das outras duas religiões, que são a Umbanda e o Candomblé. E eu fui para Quimbanda Xambá porque ela te dá uma maior liberdade com relação ao que você pode ou não pode fazer, embora as pessoas achem o seguinte: a Quimbanda serve para maldade. Qualquer religião serve para maldade. É bom esclarecer isso. Qualquer religião serve para maldade. Você pode ir na igreja evangélica, igual eu já cansei de ver, ajoelhar e falar: eu quero que meu inimigo caia por terra, e isso é uma maldade. Isso não é bondade. Então toda religião serve para fazer maldade. A Quimbanda não é diferente. Agora, me dava uma liberdade maior a Quimbanda com relação a, primeiro, o tempo de graduação que eu poderia fazer, porque o mestre Bita ele poderia acelerar durante o tempo que ele ainda estava em vida, e eu poderia receber as energias de acoplamento das entidades que eu precisava com mais facilidade. E você demorou quanto tempo para se graduar? Foram 7 anos. 7 anos. É quase uma faculdade de medicina. É verdade. Não é? Aí, é similar. E eu não fui para o Candomblé nem para a Umbanda porque eu não gosto de algumas particularidades das duas vertentes. Não gosto, não concordo com. Então, que é aquela coisa, por exemplo, dentro da Umbanda, a figura feminina ela é muito lasciva. Ela tem uma lascívia muito desenvolvida, muito forte. E eu acho que isso prejudica a religião. Existe esse lado, é lógico que existe esse lado. Do mesmo jeito que existe para o homem também. Existe o sedutor, o sensual para o homem também. Explica para os telespectadores do Entrevistas essa denominação utilizada sobre a palavra macumba. Macumba é um instrumento, né? Macumba é um instrumento de toque. E as pessoas passaram a associar com o som que eles faziam durante os rituais com os rituais de fato, que depois, com o preconceito, o bendito preconceito, e eu digo bendito, maldito? Eu digo bendito porque eu acho que nós jamais seríamos as mesmas pessoas se não tivéssemos passado por preconceitos. Então, eu estava tendo essa conversa ontem com um amigo meu, por telefone. Ele falando, você, justamente por causa de um outro assunto que ele está desenvolvendo. Ele, você se sentiu muito mal sofrendo preconceito? Eu falei, de forma alguma. Eu me sentiria mal se eu não tivesse superado os preconceitos. Superando, eu acho que foi um degrau a mais. Então, eu não acho errado acho que a gente tem que ir remodelando a sociedade, mas eu não acredito que seja uma coisa. Eu não colocaria como maldito. Eu não gosto de colocar nada como totalmente ruim. Para mim, tudo tem um lado positivo. Mas, justamente por causa desse preconceito, as pessoas associaram com um trabalho espiritual, a manipulação de energia, para o lado ruim, de fazer macumba para alguma coisa, né? Para alguém ou contra alguém, ou enfim. Mas, na verdade, é um instrumento de toque. Bueno, o que é a quimbanda e quais benefícios a quimbanda ela pode trazer para a vida de uma pessoa? Quimbanda é uma religião
de matriz africana que trabalha muito com ancestralidade. Então a gente busca dentro do espiritual a nossa ancestralidade, trabalhando assim. E aí eu vou tomar a liberdade de falar do assunto mais polêmico que tem, que é o Orixá Exu. Se você pega o Orixá Exu, por exemplo, ele tem a formação dele como sendo ígnea, do fogo. Uhum. Ele veio dessa energia do fogo em si. E, por exemplo, eu sou filho de cabeça de um híbrido entre Ogum e Exu, que chama Ogum Xoroquê. E então ele vem com essa energia ancestral, de trabalhar com a força do fogo. E, e isso para mim era muito fascinante, assim, porque eu conseguia me desvendar e desvendar as minhas ações futuras, do que eu poderia fazer para conquistar o que eu queria dentro da energia que eu tinha. Então, porque você acaba usando tudo em seu favor. Aliás, nem tudo que a gente fala, eu fiz trabalho para conseguir isso, eu fiz trabalho para conseguir aquilo, nem tudo é o trabalho sozinho agindo. Às vezes é você com o conhecimento que você tem, você fala, não, eu tenho em mim essa energia ígnea, essa energia de movimentação, de aquecer, de tornar aquilo ali, quando você aquece alguma coisa, as moléculas se agitam, né? De tornar É aquilo ali verdade. movimento. Então eu tenho essa energia e daí você levanta e você começa a agir, fazer as coisas acontecerem por causa dessa energia que você descobriu que você tem. Eu particularmente gosto muito e sempre vi muito resultado, por isso que eu continuei. Então, respondendo sua pergunta, sempre vi muito resultado, principalmente nas minhas partes de negócio, na minha vida negocial. Na sua Sempre vida profissional, não é? isso, Sim. exatamente. O Bueno, voltando na questão da macumba, podemos dizer que nem tudo é macumba? Nem tudo é macumba. Aliás, quase nada é macumba. Olha, É, aí, quase nada é macumba. É, tudo é energia manipulada. Tudo. Absolutamente tudo. De uma oração que eu faço aqui, de um benzimento que uma avó faz ali, a um culto de igreja, a uma missa, tudo é manipulação de energia. Aliás, até mesmo uma oração. sim, com certeza. Aliás, uma oração é um dos mais fáceis métodos de manipular energia. Se você for buscar na Bíblia, a primeira criação foi a palavra. Sim, Então, sim. é, a gente fala que foi a luz, mas como foi criada a luz? Através da palavra. Então, a primeira criação foi a própria palavra, Uhum. foi o verbo. E o verbo ele é extremamente poderoso. Não é à toa que tem Ho'oponopono, meditação, É verdade. enfim, diversas técnicas que usam a palavra. Com relação às oferendas, elas são uma forma de agradecimento aos Exus, Orixás, Pombagiras? Elas são formas de manipular os 4 elementos naturais. Uhum. Então, você manipula as energias de acordo com o que você quer manipular na sua realidade, na sua aura, na aura de outra pessoa, na energia de outra pessoa, numa situação específica. Então, vou te dar um exemplo simples. Se você quer abertura de caminho, a abertura de caminho está ligada basicamente à energia telúrica da Terra. Então, você pega um elemento como a maçã, por exemplo, que vem da Terra, e você corta, a abertura de caminho, você corta ela na horizontal. Quando você corta ela na horizontal, ela vai formar 2 partes, e nas 2 partes existem 2 estrelas desenhadas no meio. Então é a abertura de caminhos, você representa a abertura de caminhos. Entendi. E se for para a parte amorosa, você já corta na horizontal, porque ela vai formar 2 corações. Então, que também está ligado à terra, ao telúrico, porque é o amor carnal que a gente está trabalhando nesse caso. Então a gente usa os elementos em oferendas para simbolizar
determinadas energias e manipular essas energias em nosso favor. Tirando aqueles casos em que existe o sacrifício de animais, sacrifício de galinha, de Existe cabra, esse bode, tipo, existe mesmo esse tipo de trabalho, se é assim que eu posso com dizer? toda certeza, sim, com toda certeza. Matar galinha, Existe, matar bode, matar boi, cavalo. sim, e é muito mais comum do que as pessoas pensam. É mesmo? Eu particularmente, sim, eu particularmente não concordo. É uma linha do candomblé que gosta de fazer esse tipo de oferenda, e eles fazem para dividir a comida entre as pessoas daquele templo, as pessoas chamam de barracão, de terreiro. Eu não gosto dessas palavras porque eu acho pejorativas. Acho que a gente tem que tratar com a deferência necessária. É um templo de religião. Então, eles dividem aquela comida entre as pessoas que ele frequentam. Eu sou contra, porque eu acho desnecessário, assim. Eu acho que a Entendi. gente já, como tudo na vida evolui, a religião também pode evoluir. E, e eu acho que esse tempo, é lógico que na época dos escravos, acho que era super válido, porque eles roubavam ali uma galinha e faziam um ritual, já com música, usando a macumba, usando para felicidade, para abrir caminhos, para vida amorosa, para isso, para aquilo. E eles já comiam um animal. Então eles já tinham uma refeição. Mas a gente já não é escravo mais. Então não precisa mais disso. O Bueno, eu estou praticamente terminando de ler o livro, o primeiro volume do livro do Laurentino Gomes, chamado Escravidão. Uhum, E o que me chamou a atenção no livro é que verbete, palavras uhum, hoje oriundas da uhum, religião africana, eram vocábulos falados cotidianamente. uhum. Por que Sim, que esses vocábulos, eles não, aqui, principalmente no Brasil, eles não seguiram para frente? Foi uma questão de preconceito, uma questão de. Não, é apenas uma religião, os escravos, porque, como você mesmo falou, uhum. era quase que um festejo dos escravos, não é? Uma celebração. Sim, sim. Era uma forma de eles. Porque, olha, eles saíram de uma terra extremamente farta, extremamente rica, e vieram para trabalhar de forma extremamente precária, sem direito algum. Criminosa. É, Vamos ser muito franco aqui sim, que foi sim, completamente. criminoso. É É, vexatório. sim, Só para abrir um parênteses, o Brasil e os Estados Unidos têm uma dívida histórica. sim, Uma com toda dívida certeza. histórica. Aliás, como diria Fernando Pessoa, viu no sentido mesquinho e infame da beleza. É. Mas, de fato, nós não usamos esses vocábulos. É muito diferente, por exemplo, do inglês, que a gente coloca muitas palavras do inglês, muitas palavras do francês no nosso cotidiano, porque o negro ele era visto como inferior. Então, tudo que vinha dele era inferior também. Então, nós não colocamos essas expressões no nosso cotidiano e elas ficam exclusivas para as pessoas de religião, né? Mas, mas a língua ela é um ser em movimento. Então essas coisas a gente muda todos os dias. Pelo menos a minha opinião, né? Como linguista. É, Uhum. Ô, Bueno, nós estamos chegando ao final de entrevistas. Passou rápido, pauta aqui. Tem assunto aqui. Tem. é verdade. Quero demais agradecer a sua participação. Eu acho que, mesmo que de forma remota, você não pôde vir ao estúdio, mas de forma remota você pôde participar. Vai acabar, vai acabar não. É o primeiro programa que vai ser feito dessa maneira. Muito obrigado pela sua participação e faço votos que jamais a sua fé ela seja diminuída por nada nessa vida. Nunca. Aliás, eu te agradeço o espaço, agradeço o convite. Eu fico honrado de fazer parte desse momento, de estar interligando as pessoas através da internet, porque isso mostra, isso é mais uma prova de que a espiritualidade ela não segrega,
ela une. Então, nós estamos em locais completamente diferentes, mas os nossos espíritos estão em sintonia. Nós estamos no mesmo assunto, da mesma forma, conversando um com o outro. E as pessoas que estão assistindo também vão entrar nessa mesma sintonia. E eu fico muito feliz em fazer parte desse momento. Acho que é um assunto que eu vou conversar com você depois. É o início de uma nova era. Com certeza. Bueno, muito obrigado pela sua participação. O Entrevistas fica por aqui e semana que vem, nesse mesmo formato que vocês estão vendo, diferente, cada um na sua casa, nós vamos voltar com mais uma edição inédita e continuando dessa forma a temporada 2020. Muito obrigado pela sua audiência e lembrando, você pode entrar, assistir esse programa e toda a temporada 2020 e 2019 pelo canal do YouTube do Entrevistas. Só se inscrever, só clicar o sininho que vocês podem curtir esse programa e os demais. E semana que vem nos encontramos de novo aqui pela Luau TV e de casa. Um grande abraço e até lá.